Eu não sou pregador, os irmãos sabem disso, eu não sou pregador, mas alguma coisa da parte do Senhor Ele tem me revelado a tua palavra, para que nós possamos entender um pouco, que não tenho grandes leituras, mas pela misericórdia do Senhor, do qual o irmão Otávio já disse aqui esses dias atrás, que aqui nessa igreja, nesse Bacuriti, um lugar de uma igreja esquecida, talvez, para alguém, mas aqui tem sim, Senhor, que a quem administra a palavra conforme ela é. E nós não temos sabedoria, mas sim vamos falar do Senhor Jesus nessa noite. No livro de Daniel, capítulo 7, a minha tradução diz assim, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho em visão da sua cabeça, então escreveu o sonho, relatou a soma das coisas. Bom, nós temos aqui o que é nesse momento que Daniel estava sonhando. Se nós formos meditar no capítulo 2 do Daniel, nós vamos ver que ele está vendo essa visão que Nabucodonosor teve lá anteriormente. Aqui no primeiro ano de Belsazar, no ano 550 a.C., Daniel estava na Babilônia. Ele foi levado jovem para lá, para a Babilônia, e nessa época ele estava com 73 anos. Como isso? É nós estudando a profecia que você vai ver a idade de Daniel. Só que o terceiro ano de Belsazar e no capítulo 5, Belsazar não era o rei, mas o livro de Daniel não é cronológico, para que nós vamos trazer os detalhes completamente. Aqui é o terceiro ano, é o primeiro ano. A hora que nós entramos no capítulo 8, nós vamos ver que lá já é o terceiro ano de Belsazar. Enquanto no 6, lá no 5, ele teve a decepção, está escrito para trás. Mas irmãos, nós vamos ver o que é que Daniel estava tendo esse sonho. Ele estava vendo o quê? Alguns irmãos podem ler para mim no versículo 4 aí, do Daniel, nesse mesmo capítulo? E como primeiro animais grandes, diferentes uns dos outros, sabiam do mar. Daniel estava vendo uma visão, 4 animais, um diferente dos outros. Mas quando nós estamos vendo aqui, no capítulo 4, o primeiro animal significa o quê? Um leão. O leão era o quê? Comparado a Nabucodonosor, que a sua existência, o teu parte de reinado, ele era muito grande, ele era feroz. Por quê? Porque nós temos que Nabucodonosor, ele comandou Babilônia do ano 605 ao 539 na época. Agora aqui Daniel está vendo, lembrando do que? Do capítulo 2, que lá ele estava, o Nabucodonosor não estava e ninguém conseguia decifrar. E ali ele teve perturbação, que precisou quem? O hebreu ir lá interpretar o sonho dele. Só que aqui nós vamos ver que com o comando de Nabucodonosor, quando ele morre, fica na presença do teu neto, que era o Belsazar, filho de Nitómenes, com Nabonido. E aqui ele está reinando nessa época, está no terceiro ano, que eu disse que Daniel estava com 73. Só que esse reinado cai. Ele caiu por quê? Alguém sabe por que caiu? Lê aí o versículo 5 para mim. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Eu não tenho. Você está vendo agora aqui, lá ele viu o leão. O leão é um animal feroz. Aqui agora ele viu um urso com o quê? 3 costelas. Significado da costela, alguém sabe o que é? Todo mundo sabe.
Se perguntar, todo mundo já responde. O que é o significado das costelas? Nós sabemos que agora, quando o Império Babilônico cai, ele vai entrar numa fase que esse urso, representador com 3 costelas em sua boca, esse urso, ele vai atacar a Babilônia. E ele vai destruir Láudia, e vai destruir Babilônia, e vai destruir o quê? O Egito. Em que época que ele vai destruir Láudia? Em 547. Ele vai destruir Babilônia, que é no 539. E vai destruir o Egito, que é 525. Por isso que é bom que nós temos que estudar as profecias bíblicas de Daniel, porque não vai dar tempo de eu chegar onde eu queria chegar. Que aqui nós vamos ver que nesse tempo, que esse reino caiu, significa as 3 costelas na boca do urso. Que ele é devorador, o urso ele come mel, ele come peixe, ele é carnívoro, ele destrói tudo. E aqui, Babilônia, que era o leão, já tinha caído, porque Belsazar, no dia que ele faz o banquete, que a mão escreve lá na parede, ali ele perdeu o seu reino. Ele foi destruído naquela noite. E diz que a Pérsia entrou lá e detonou com ele. Agora, quando nós temos no capítulo 5, 6, e depois disso, continuei olhando, eis aqui outro animal semelhante ao que a um leopardo que tinha nas suas costas 4 asas de aves, e tinha também, esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Se nós paramos para meditar, o que é nesse momento, irmão, que vencer? A Bíblia está dizendo que ele tinha o que, irmão Maria? 4 asas. A hora que nós passamos, todo mundo conhece que para ganhar do leopardo, só existe um felino que se chama aqui pardo. Na sua velocidade, nós estávamos conversando assim, e pela parte biológica, diz que o pardo, ele, no ataque dele, na carreira, é de 96, de 110 km a hora. E um leopardo corre um pouco menos, que dá 95. Isso não é uma coisa, mas é um mais ou menos. Para não entender que depois eu falei isso, que é X, não é. Eu estou falando basicamente, que mais ou menos como diz o biólogo, que é de 90 a 95. Para nós temos uma certeza de acompanhar 80. Ele tem a velocidade tão grande que aquele tinha asa. E a Bíblia vai dizer que ele não, a velocidade dele era tão grande que ele nem seus pés no chão ele não colocava. Por quê? Porque era 4 asas. E o leopardo, como é feroz e veloz e carnívoro, ali ele estava pronto para quê? Para destruir, para despedaçar. Mas o leopardo não tinha o quê? Não tinha mais 4 cabeças? O leopardo vinha na tua velocidade tão grande com as suas asas, mais 4 cabeças. 4 cabeças do leopardo significa o quê? Aí nós vemos que quando o leopardo destrói o urso, que estava com 4 costelas na boca, ele destruiu do 539 ao 331. Isso é tudo antes de Cristo, viu, irmão? A profecia vem falando aqui, ó, de 550 atrás. E hoje muitos dizem assim, no tempo de Noé para cá, de Adão, a condenação chegou à sua terra. Quem? A Moisés. Desde o princípio, Deus tem suas leis condenando o homem, que o homem precisa se endireitar. E tem gente pregando, lendo Bíblia que não sabe, interpretando certo tipo de coisa. Por isso que o irmão Otávio diz que aqui não é fácil pregar nessa igreja, porque aqui não tem tonto. Aqui nós podemos fingir de bobo, mas de bobo nós não temos nada. Porque pregador que vem pregar vários tipos de conversa aqui, nós estamos assim, ó, não para retrucar ninguém, mas estamos de para ver o que é que ele está falando. E graças a Deus, que os demais irmãos que aqui estão, e o que aqui está, estão empregados a palavra de Deus. E com isso nós temos que levar a palavra aonde é que nós temos que ir. Agora nós vemos que quando esse leopardo vem com 4 cabeças, você está lembrado de quando Alexandre o Grande, ele tinha seus 4 generais? Ele tinha 4 generais, o Alexandre o Grande.
Então ele se diz assim, o primeiro, ele destruiu até o 331. O primeiro general de Alexandre o Grande, ele se chamava Cassandro. O outro é Elimoso, Sileuco e Ptolomeu. Depois disso aqui tudo, cada um ficou com uma comarca para ele. Foi a parte que o Leopardo, com os seus 4 cabeças, que ele viu lá que era 4 cabeças, era 4 generais no seu domínio. Só que com a morte de Alexandre o Grande, que ele começou no seu império de 25 anos, rapaz novo, por isso que a velocidade dele aqui, o Leopardo, é muito grande, ele morre com 30 anos. 10 anos ele teve, acompanhar, para fazer todas essas desordens aqui. Tudo isso é um homem, rapaz novo. Ele estava com 25 anos nessa época. E ele vem fazendo tudo isso. Só que as irmãs vai ler para mim, o irmão vai ver que vai ter um outro animal, no versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eu vi o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Agora Daniel, ele começa a enxergar um outro animal. 3 animais aqui, um devorando o outro. A respeito do que? Do sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2. Para que nós ler lá, nós vamos ver que esse sonho de Daniel está se completando lá. No capítulo 2. Nabucodonosor caiu, veio caindo. Agora que esse animal espantoso. Que animal espantoso é esse? Será que hoje, nos nossos dias, nós não estamos participando desse animal espantoso? Com essas igrejas desqualificadas, que está hoje em dia, que não tem quem prega a verdade, que não tem quem fala que a igreja está correndo perigo, ela não está nesse animal aqui? Que animal é esse? Que tinha 10 chifres. Daniel estava vendo que tinha 10 chifres, e ali ele nasceu no meio de 3 e arrancou 3, que eu não vou entrar no detalhe. Esse animal espantoso, o que ele faz? Do ano de 168, a qual o leopardo perdeu, ele dominou o leopardo. E aqui ele veio reinar aos 476 anos da era cristã. Aqui nós vamos parar para ver o significado disso. Babilônia foi, a Pérsia foi, Medo-Persa foi, o Egito foi, e aqui agora este animal terrível, ele ganhou poder. Ele conseguiu entrar dentro do comando, ele destruiu os impérios e se uniu ao império que é a Grécia, porque o leopardo é a Grécia. Ele se uniu com a Grécia e todos os defeitos da Grécia, esse animal espantoso ele catou e trouxe. E isso nós estamos vivendo nos nossos dias, hoje. A irmã Marinês falou aqui que ela não vinha para a igreja e aqui ela veio receber a oração. Por quê? Porque se nós vamos parar para ver, nós estamos nesse animal. Que está obedecendo esse animal. Esse animal se chama Roma Imperial, Roma Papal. E até hoje ela anda fazendo a desordem. Por quê? Eu não canso de falar aqui. Nós não lemos Bíblia, nós não estudamos a palavra de Deus. Constantino entrou na igreja fazendo um pacto com um mentiroso que ele era. Ele se deu uma de cristão e muitos dizem que ele era padre, e é conversa fiada, que ele era o imperador de Roma. E ele se inscreveu com ladrão e fizeram para dar o quê? A liberdade aos cristãos, que foi aqui onde que caiu. E a igreja, como era por
corrida da época, que andava por dentro de catatumbas, que o irmão Angel sabe muito bem como era naquela época, do sofrimento do martírio das igrejas. Agora ele fez união com a igreja. A igreja se uniu a Roma e ficou os cristãos romanos. Por isso que dizem que a igreja católica, apostólica romana, não estou recriminando, é a primeira igreja que Deus deixou. Se ele já deixou, o que é que eu estou fazendo nela? Aqui só veio mentira, por causa do quê? Constantino era um mentiroso, que quando ele morre, a mãe dele que se chamava Helena, ele disse: cuidado, aí que para ele não ter foi lá catar uma aguinha benta, como antigamente jogavam dentro das igrejas católicas, e jogavam na cabeça do defunto, dentro do caixão. Aí eles fizeram para o quê? Para dizer que ele era um cristão, e ele sendo um mentiroso. Agora que ele se uniu à igreja, e foi até quando? Até 476 da era cristã. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo pregou, Cristo curou, e aqui essa Roma está trabalhando. Cristo foi condenado por Roma através do quê? Quando o Constantino entra na igreja, o que é que ele vai? E antes disso, nós temos que ir lá para trás. Tem dessa parte de Sirio, se levantou um homem por nome de Antíoco Epifânio. Eu já disse isso aqui uma vez, que ele começou a detonar os cristãos, para envergonhar os cristãos, porque já estavam corridos demais. O que ele fez? Catou um porco, tem irmão aqui que sabe muito bem do que é que eu estou falando, pegou, veio, matou, e aqui no lugar do altar, que era o sacrifício do Senhor na época, ele sacrificou a porca, jogou o sangue para todo lado, e obrigou os crentes a fazer templos para cão. E todos os dias, 25, que é esse 25 de dezembro, que agora daqui uns dias, nós cristãos, falam de mim, nós vamos comemorar. Tem livro que vai mostrar a história dele sobre isso aqui. Nós vamos comemorar o Natal, nascimento de Cristo. É uma farsa mentirosa. O nascimento de Cristo foi o dia que eu aceitei Jesus. Ele nasceu no meu coração. Esse é o nascimento de Cristo. Não foi dia 25 de dezembro. E diz que ali, todos os meses, do dia 25, ele tinha que fazer festa matando porco e fazendo os cristãos judeus comer porco. Aí agora, depois você sai aí fora. Não tenho nada com isso. Você sai aí fora e fala assim: mas como é bom uma carne de porco, eu vou comer assim, não vou comer salada de porco, é teu. A Bíblia lá em Levítico condena. Não estou aqui para recrimar igreja nenhuma, mas é a palavra de Deus. Eu aprendi na Bíblia assim: bate no peito, eu vou comer. Está onde? Na igreja de Roma. Porque na lei de Deus é contra esse negócio. E ninguém tem coragem de aplicar sobre isso. Porque o que Constantino fez? 313. Ele entra na igreja, combina, arruma a igreja, e nós estamos perdidos. Porque não podemos pregar a verdade. Outra coisa que ele fez: que faça de mim o que quiser, mas eu vou continuar pregando a verdade. Como eles pegaram todas as anarquias da Grécia, que adoravam o Deus Sol, que era o domingo, eles puseram como o dia do Senhor, e isso é uma mentira. O dia do Senhor, que é o domingo, é dia das primícias, das primeiras coisas, e aqui a Roma entrou no meio, mudaram as verdades de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Não é assim que está escrito em Romano? Porque aí depois a Páscoa, nós vamos comer esse ovo de Páscoa. Onde esse miserável coelho vai botar ovo? Essa imundícia desse coelho, que ele é imundo, a Bíblia diz que ele é imundo. Vou comprar um chocolatinho, coma chocolate, ia ter casa? Não, mas não como idolatria. Que dia de Páscoa, nossa Páscoa foi ontem, que foi a ceia, o símbolo do corpo do Senhor. Agora aqui nós temos que Roma entrou dentro das igrejas e fez toda essa barbaridade. E nós estamos fora disso aonde, irmão? Fala para mim.
nossa igreja Assembleia de Deus está fora disso? Lê a Bíblia, que você vai ver que nós estamos dentro dessa igreja romana. Nós estamos dentro dela. Nós não estamos. A única diferença é que nós não temos santo pendurado aqui, mas as participações do mundo nós temos. Parte de adultério. Tem crente que não tem vergonha na cara, vai para o cabaré? Não está na igreja romana? O outro perde noites de sono, não ora um segundo, talvez uma hora aqui dentro da igreja, mas perde a noite inteira jogando tiro, não tem nada com quem joga. Ali perde 2.000, depois na casa de Deus, para dar o dízimo, dar não, devolver, né? Que não é dar. Aí eu vou dar, não quero saber quem rouba ou quem não rouba, eu tenho que fazer a minha parte, entregar, porque Deus sabe da minha fidelidade com Ele. Não quero saber se você vai dar ou se você não vai dar. Só que tem uma coisa, tem um inferno que nos espera, e grande. Você já viu como é que o povo faz as coisas que não sabe? Porque quando ele fala, vai para os quintos dos infernos. Os quintos dos infernos é 5 vezes maior do que o globo terrestre. E nós estudamos, não sabemos falar nada. Não temos entendimento. Mas só que uma coisa eu digo, irmão. Só que tinha um tal de Judas Macabeu, que quando essa igreja, lá para trás, do Antioco Bifano, fez toda essa anarquia. Passa aí no jardim hoje, ué. Está lá, símbolo de luzinha de todo quanto é lado. E isso está até o dia de hoje, porque todos os dias 25, eles faziam os cristãos comer carne de porco, enfeitar as casas com as suas lâmpadas, suas luzinhas, dizendo que é homenagem e comemoração de Natal, que é o nascimento de Cristo. Onde é que nós estamos na cabeça de ver um negócio desse e continuar no erro? Não tem nada que quiser pôr a luz na porta da casa de ninguém. Mas o cristão que enfeita a tua casa, você pode ver que você está na idolatria. Eu não tenho nada com isso. Está na idolatria, é tudo pregar para a igreja. Você sabe por quê? Eu estava dizendo aqui uma palavra, é verdade. Crente, Daniel está aqui, acho que está com 2 anos. Mas você já não precisa mais de canjinha, não, comidinha, mano. É mocotó cozinhado, é mandioca firme, para comer, para poder ficar forte. Nessas palavrinhas de medo de ferro, não. Então nós temos que aprender, que a igreja tem que aprender, a igreja tem que comer a palavra de Deus e saber o que é o perigo, porque o inferno está nos esperando, o tempo está indo. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com as coisas. Se for dar ensinamento aqui sobre as cartas de Apocalipse, nós estamos na igreja de Laodiceia, na última igreja, que somos mornos, e Jesus vai nos vomitar da sua boca, vai nos lançar fora. Por quê? Porque somos preguiçosos. Nós ficamos 3 para o irmão, já por tempo sem vir na igreja, não é com a vontade de ir para a igreja, que não podia. Enquanto nós temos 2 pernas que podemos vir todo dia, talvez moramos do lado da igreja, não vemos um dia. Onde é que está isso? O pastor prega aqui o ensinamento, mas ninguém quer saber de aprender. Quer saber de criticar. É que a língua, 7 pontas, esse pedacinho aqui, Dona Rogô disse que nós vamos levar o inferno por falar demais. Irmãos, essa igreja não dá diferença do mundo. Agora, eu tenho que me consertar. A vida dos irmãos não posso. Aí, que nem que o irmão já esteve esse tempo todo, orar por ele, nós tínhamos que orar por ele. Porque sabemos que fazia falta para nós. Agora, eu tenho que orar para os irmãos? Tenho. Mas eu tenho que orar por mim, fazer a minha parte. A tua parte eu não posso fazer. Está entendendo? A parte da irmã Maria, que ela não veio aquele dia, quem perdeu foi ela. Eu não posso fazer por ela. Ela que tem que fazer por ela. Agora, orar por todos, nós temos que orar por todos. E abandonar essa mentira desgraçada que nós vivemos em nossos dias hoje. Aí, nesse período, Constantino, ele, e se achar que a conversa eu trago para mostrar que eu não estou com conversa fiada. No dia 7 de março, ele multou o sábado e fez todo mundo adorar o domingo. Nós temos que ir para a igreja domingo? Temos, adorar o domingo. Mas ele mostra, é mandamento da lei de Deus. A pessoa diz, mas foi para o judeu. Ué, Deus quando fez o Adão, ele falou, você é judeu. Eu vou santificar o sábado, porque você é judeu. Então vai ser só para você. E para nós nada, a lei de Deus não continua. É mandamento, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Você vai ver ali, é 10 mandamentos. E esse não pode sair fora. As igrejas não pregam isso. Por quê? Porque Constantino em 313 mudou. E nós somos sujeitos a ele.
Você tem que debater contra ele. E todas as igrejas estão nessa anarquia. Todas. Aí ele pôs o quê? Com os seus bacalhau encalhados lá que não conseguia vender, ele foi lá e põe uma quaresma, 40 dias, não sei o que é, da coisa de Cristo, né? Parece que é 40 dias que tinha lá, para ele poder vender os peixes dele. Não pode comer carne. Carne, se eu tiver de boi lá, não quiser, manda lá em casa, eu preciso, eu como. O irmão João sabe quantas vezes no dia, sexta-feira, santa, é correndo, quantas galinhas não cortava o pescoço e fazia para mim comer, para mostrar para o Satanás que eu comia carne e acabou. Aí ele pôs a correndo, lá no mesmo ano ele pôs dia de finado, para nós levar terra no cemitério. Por quê? Porque ele estava com uma fábrica de sebo encalhada, ele tinha que fazer luz para o Satanás. Irmãos, Deus que abençoe os irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Os irmãos que me perdoem, desculpe, perdoe assim, dos termos que eu falo, que eu sou o meio da educação, e a paciência que os irmãos têm. Não vai dar tempo de falar muita coisa, mas que Deus que abençoe os irmãos para passar o funeral de trabalho.